Finalmente, a Nintendo mencionou que vai anunciar o sucessor do Nintendo Switch ainda neste ano fiscal. E ainda confirmou uma Direct para junho deste ano. Mario vs Donkey Kong, Princess Peach Showtime são os novos million sellers. E o Nintendo Switch que vendeu mais de 141 milhões de unidades. Tudo nesse vídeo. Fala pessoal do Sou Nintendista, tudo beleza? Eu sou o Thales Oliver e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, gente, na madrugada, um pouquinho depois da Nintendo anunciar ali os seus... o que foi conversado na reunião de investidores e o seu relatório fiscal, ela anunciou em suas redes, mais especificamente ali no Twitter, de que vai anunciar o sucessor do Nintendo Switch ainda neste ano fiscal, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, colocar até uma musiquinha. Aqui, ó. Eu traduzi o tweet que a Nintendo, da Corporation, colocou. Ó. Este é o Furukawa, presidente da Nintendo. Faremos um anúncio sobre o sucessor do Nintendo Switch neste ano fiscal. Já se passaram mais de 9 anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch em março de 2015. E ali começaram, né, os rumores acerca do Nintendo NX, que era o codinome do projeto antigamente. Realizaremos um Nintendo Direct em junho sobre a linha de Nintendo... eu tô tão nervoso que eu tô gaguejando. Ó. Sobre a linha de software Nintendo Switch para o segundo semestre de 2024. Mas esteja ciente de que haverá nenhuma menção ao sucessor do Nintendo Switch durante esta apresentação. Então, tipo assim, ela já tacou duas coisas ali e que a gente queria muito saber. Então, assim, pessoal, minhas apostas é que vai haver, mesmo, de fato, essa Nintendo Direct em junho. E depois eles vão anunciar ali, um pouquinho depois do verão aqui do Hemisfério Norte, esse sucessor do Nintendo Switch, tá? E minhas especulações estão um pouco altas, mas eu tô um pouco receoso quanto a isso, porque a Nintendo fez isso agora. Me deixa aqui nos comentários. Será que ela anunciou um pouquinho mais cedo? Ela deveria ter esperado passar ali o meio do ano, depois da Nintendo Direct, falar que ia anunciar? O que vocês acham? Deixam aqui nos comentários, beleza? E, pessoal, vamos falar de uma coisa. Vamos falar de uma coisa aqui agora. Tô pegando aqui a matéria do blog do Universo Nintendo, tá? Feito ali pelo Necro Felipe Lima. E vamos falar hoje sobre os envios do console que ultrapassam a marca dos 141 milhões de unidades. 141 milhões de unidades, pessoal. Isso aqui não é brincadeira. É muita coisa. Além das vendas de software terem passado 1 bilhão, mano, 1 bilhão e 235 milhões é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. E aí a gente já sabe que é o console da Nintendo mais bem sucedido em todos os aspectos, né? Nesse sentido de hardware e software, tá? Vamos falar aqui, tá? Então, lembrando que o período fiscal agora, a abertura desse ano fiscal, que foi agora, de abril de 2024. Então, esse relatório é referente a janeiro de janeiro a março de 2024, tá? Que é o final do ano fiscal de 2024. O ano fiscal de 2025 começou este ano em abril, tá? Os dados de abril, maio e junho saem só depois lá em agosto, parece. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre isso aqui, ó. A companhia afirma que planeja vender mais de 10 milhões de unidades do Nintendo Switch durante o ano fiscal vigente, que é de abril de 2024 a março de 2025. Se a gente colocar a soma aqui atual, ó, temos aqui 141 milhões. Foi um pouquinho mais de 141, foi 141,3, ó. Aqui, ó. 141 milhões e 32, tá? Se a gente somar, tá, que essa previsão tá lá no relatório fiscal que já a gente vai ler. Foi um pouquinho mais de 13 milhões. Se a gente somar com esse valor, dá aproximadamente ali 144 e alguma coisa. Com isso, se for se tornar real, isso até o final do ano fiscal de 2025, lá no ano que vem, a Nintendo consegue já bater o Nintendo DS. Que o Nintendo DS, ó, vou colocar aqui ó, pra vocês, ó, tem 154 milhões, tá? Então, se você somar 141 com 13 milhões e alguma coisa aí, já passa 154, o que ela ainda
não passa o PlayStation 2 a não ser que aconteça alguma coisa louca. Ela anunciou agora o sucessor. Então, assim, é por isso que eu tava receoso quanto a isso, sobre em relação às vendas. Agora, será que a galera vai dar uma segurada? Vai esperar aí o Nintendo Switch? O que eu acredito é o seguinte, ele vai vender esses 3 milhões de fato, e quando tiver ali em abril, até o ano fiscal ali, que vai começar de 2026, não vai ser assim de supetão igual a galera acha, gente. Ele lançou o Nintendo Switch 2, o Switch não vai vender. Não, o Nintendo Switch, o primeiro, vai vender ainda muito, tá? O que vai acontecer é essa taxa, né, aí vai cair, né? Eu voto aí entre os 5, 8 milhões, mas mesmo assim a Nintendo inevitavelmente vai passar o PlayStation 2, tá? Então, deixa eu colocar aqui de volta. E além disso, tá, a companhia confirmou que anunciará um sucessor para o Nintendo Switch durante esse ano fiscal, que foi que a gente acabou de ver o tweet aí da Nintendo, pessoal. Vamos ver aqui mais detalhada essas unidades vendidas, tá, totais, aqui pelas regiões. Então aí no Japão a gente tem 34 milhões de unidades vendidas. Gente, isso aqui é absurdo. É muito mais de 1/4 da população do Japão. É como se 1/4 ali da população do Japão tivesse pelo menos um Nintendo Switch em casa. É como se a gente fosse considerar ali 1/4 da população do Japão. Mas evidentemente a gente sabe, né, que muita gente, né, uma mesma pessoa comprou vários Nintendo Switch, né? Tanto na época ali do lançamento do V1, aí teve o V2, o Lite, o OLED. Então, claro que isso são dados gerais, né, de todos os consoles de Nintendo, tá? O padrão V1, V2, Lite e o OLED, até o final desse trimestre fiscal. Mas aqui também nas Américas teve, 54 milhões de unidades vendidas, só nas Américas, somando tudo. E na Europa, 36 milhões de unidades vendidas, 36,5 mais ou menos, e outros, a gente teve aí 16 milhões, que são as outras regiões, né? Até hoje eu não sei, de fato, o que a Nintendo considera esses outros. Acredito que seja aí a Ásia, tá, como um todo, sem o Japão, claro, a Oceania e acredito que alguns países ali da África, tá? Se a gente for colocar aqui os modelos avulsos por região, os envios do Nintendo Switch, então a gente tem aqui separadinho. A gente sabe que hoje em dia o modelo definitivo do Nintendo Switch é o OLED, é o que mais vende. A gente vai olhar ali na pauta do relatório fiscal da Nintendo, e a gente vai ver que a quantidade de Nintendo Switch OLED é muito superior do que a do Switch e a do Switch Lite, até somando, tá? Então passa muito fácil. A gente teve aí, basicamente, até março de 2024, o OLED vendendo 7 milhões no Japão, 7 na América e 5 na Europa. O Nintendo Switch Lite, 6 milhões, 10 e 5, respectivamente, na América e na Europa. E o Nintendo Switch vendendo 20 milhões no Japão. Esse aqui é o modelo clássico que a gente conhece do V1 e do V2, tá? No caso. 36 as Américas e a Europa, 25, tá? E os outros aqui, 11 milhões também. Cara, esses dados aqui são absurdos, mano. São absurdos. E se a gente for aqui olhar, tá, o ranking de vendas dos sistemas de Nintendo, a gente consegue observar, né, que o Nintendo Switch ainda continua aqui no top 2, tá, de consoles mais vendidos dela, com a marca de 141 milhões. E como eu disse antes, o Nintendo DS tem 154 milhões. Então, se for verdade mesmo que ela vai conseguir passar esses 13 milhões do forecast dela, da previsão, ela consegue já passar o Nintendo DS até o final do ano fiscal de 2025, tá? E o PlayStation 2, aí resta saber se ela vai conseguir ou não, a não ser que também a PlayStation, né, a Sony no caso, anuncia aí do nada 5 milhões de unidades, como alguns rumores estavam falando que ela vendeu 160 milhões de PlayStation 2. Tá? Mas o que vocês acham sobre isso? Me deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente conversar sobre isso aí. Pessoal, vamos falar agora de vendas, tá? Envios e vendas, tá? De Princess Peach Showtime e Mario vs Donkey que ultrapassaram 1 milhão, tá? E mais dados. Vamos falar lá. Bom, então a gente tem aqui aquele ranking, né? Que a gente conhece, o aclamado. E a gente tem no topo aqui Mario Kart 8 Deluxe, com 61 milhões de unidades vendidas, mas 62, né? Vamos considerar logo, que já vendeu muito mais do que isso. Mano, isso aqui é um absurdo. É um jogo de 2014, tá? É um relançamento aí do Wii U. A gente teve aí a DLC, né, que tinha no Wii U, e eles lançaram com Mario Kart 8 Deluxe, com mais inclusões também. E depois ali em 2022, né, a Nintendo anunciou
é a DLC do Mario Kart, né? O Booster Course Pass. Então, assim, o jogo praticamente duplicou. E é um absurdo que esse jogo faz. Somando esses dados aqui com o do Wii U, chega a 70 milhões já. Então, mano, isso é um absurdo, absurdo. O segundo jogo aqui é Animal Crossing New Horizons, que tá já com 45 milhões. Absurdo, tá? Absurdo esse jogo. O tanto que esse jogo foi importante pra Nintendo, ali na época da pandemia, tá? Vendeu muito, estourou muito, muito, muito. Tem casos aí de galera que, como não podia se encontrar, né, na época da pandemia, presencialmente, a galera marcava encontros ali no Animal Crossing. Então esse jogo foi muito importante. Pessoal que joga aí desde 2020 sabe do que eu tô falando. Super Smash Bros. Ultimate está com 34 milhões de unidades vendidas. Zelda Breath of the Wild, 31 milhões, ali, quase 32 já. Super Mario Odyssey, 27,9, já está quase 28 milhões. Pokémon Sword e Pokémon Shield, somando os dois, dá 26 milhões. Pokémon Scarlet e Violet, 24,9, infelizmente, tá? Porque eu não acho que esse jogo deveria ter vendido isso tudo, porque isso mostra que a galera tá comprando aí praticamente qualquer coisa, vamos dizer assim. Eu acho que tem jogo aí que é muito mais polido, muito mais bonito, tá? E não vendeu tanto assim, infelizmente. Mas, é claro, respeito a galera que gosta do jogo, porque aí é considerado, evidentemente, como um dos melhores Pokémons em questão de conteúdo e tudo mais, né? Mas questão do polimento ali final do jogo, tá? É importante considerar isso aí. Super Mario Party, que tem 20 milhões já de unidades vendidas, absurdo. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que tem um pouco ali mais de 20 milhões de unidades vendidas, ficando ali uns 11 milhões atrás do Breath of the Wild. Lembrando que esse jogo ele vendeu, mano, 10 milhões assim em 3 dias. Tá? O jogo lançou, vai fazer inclusive um ano que ele lançou, 12 de maio de 2023 ele foi lançado, então vai fazer aí já um ano. Durante 3 dias do lançamento, foi mais ou menos ali no dia 15 de maio, a Nintendo anunciou de que ele já tinha vendido 10 milhões. Absurdo isso, absurdo. E New Super Mario Bros. U Deluxe, que é um port também de Wii U, ali de 2012, o lançamento do Wii U na época, 17 milhões de unidades vendidas. Esse jogo estourou ali, principalmente ali com o filme do Mario e também o anúncio de Super Mario Bros. Wonder. Falando de Super Mario Bros. Wonder, ele já está com 13,4 milhões de unidades, pessoal. Sucesso, tá? Se você ainda não jogou Super Mario Bros. Wonder, jogo obrigatório. Ele está em português, tanto de Portugal quanto do Brasil. Tá? Ele tá dublado também, as florzinhas lá, elas falam. O jogo tá muito bonito, tá? Eu fiz uma review no meu teste, dá uma checada ali. Também tem um review também de Super Mario Odyssey no meu teste. Na descrição você encontra o meu link, vocês caem lá. Pretendo trazer também aqui pro canal as minhas reviews. Bom, depois de ter aqui Luigi's Mansion 3 com 14,2 milhões de cópias vendidas, sucesso, jogo maravilhoso, é um dos jogos mais lindos do Nintendo Switch, tá? Infelizmente, o segundo, que é um port do 3DS, né, vai vir como HD, na verdade, vamos dizer assim, que é um remaster, ele não tá vindo com o mesmo tratamento que esse jogo tá? Então a diferença que a gente sente é muito brusca. Mas enfim, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury tem mais de 13 milhões de unidades vendidas. Jogo, plataforma 3D maravilhoso, perfeito, trilha sonora impecável. Eu tava rejogando esse jogo. E assim, eu até fiz questão de colocar a trilha sonora dele aqui de fundo pra vocês, porque é maravilhoso esse jogo, muito bom, muito bom. Nintendo Switch Sports, 13 milhões de unidades vendidas, uma pena a gente não ter mais updates desse jogo. Mario Party Superstars, com um pouco ali mais de 12 milhões, pouco não, na verdade mais de 12 milhões de cópias vendidas, né? Tá quase chegando a 13 milhões. Splatoon 3 com mais de 11 milhões de unidades, né? Quase 12 milhões. Kirby and the Forgotten Land com 7,5 milhões de unidades vendidas. Um jogo perfeito do Kirby, tá? Muito bom. Se você ainda não jogou esse jogo, jogue. Ele é muito, muito, muito bom. Pikmin 4, eu fico muito feliz com esse resultado. Esperava que fosse um pouquinho mais, dado que é um jogo excelente. Eu peguei a minha mídia física. É um jogo maravilhoso, tá? Ele tá em português. Tá? E para você, ele é um jogo que tem muito texto, então ele ter vindo e localizado para o nosso idioma foi fenomenal. Super Mario RPG, que lançou em novembro do ano passado, já tem 3 milhões de unidades de cópias.
E temos os novos Million Sellers. Princess Peach Showtime, que lançou em fevereiro desse ano, tem 1,22 milhão de cópias vendidas. E, na verdade, Princess Peach Showtime é de março, desculpa. Ele lançou em março, e Mario vs Donkey Kong, que lançou em fevereiro. Desculpem, tá? 1,12 milhões de cópias vendidas. É um absurdo isso aqui. Definitivamente, se vocês pegarem para olhar uma lista aí, um dos pouquíssimos jogos aí da Nintendo mesmo que ela tem, o único jogo ali que não é Million Seller, por enquanto, é o o WarioWare Move It. O Get It Together tem um pouco mais de 1 milhão de unidades vendidas. Mas também teve a parceria com a SEGA, o Mario com o Sonic, que foi anunciado esses dias que ele vendeu um pouquinho mais de 1 milhão de cópias também. A gente também tem o Hyrule Warriors, que ele não chegou a 1 milhão, ele chegou a uns 500 mil. Mas se você for colocar assim, de franquias principais assim, da Nintendo, Mario, Donkey Kong, Zelda, Kirby, Metroid, Xenoblade e tudo mais, a gente consegue observar que todos são million sellers, tá? Eu posso estar enganado, pode estar faltando um ou pouco, mas se você for colocar assim num parâmetro, ou somar tudo, praticamente 98, 95% dos jogos do Nintendo Switch, da Nintendo ali mesmo, são vendidos mais do que 1 milhão de cópias. Isso é absurdo, mano. É absurdo. Tem jogo AAA que não chega nem a 5 milhões. Então, assim, o que ela faz é um absurdo, tá? Pessoal, vamos mostrar aqui o slide que ela preparou em relação às vendas, tá? Do console, tá? Uma coisa que eu quero pontuar aqui para vocês, que a maioria dos dados que a gente teve aqui, principalmente dos financeiros, tá? A gente consegue observar que é superior ao ano fiscal anterior, de 2023. Então, que, por exemplo, as net sales já tem aqui 1,6 bilhões de ienes. Também aqui o lucro operacional, a gente tem 528 bilhões de ienes, na verdade. E outras coisas mais aqui também, vocês podem olhar esse PDF, eu vou deixar aqui na descrição, que ela colocou, assim como o lucro ordinário aqui, né, que tá mais 680. Então a gente pode observar que ela teve bastante lucro em relação a tudo isso aí, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma coisa, tá? Que é sobre isso aqui, ó. Eu tinha visto antes da Nintendo anunciar, um pouquinho antes dela anunciar ali, de que vai falar do Nintendo Switch 2 ainda nesse ano fiscal. Mas se vocês observarem, olha o quanto a Nintendo ela tá gastando sobre pesquisa e desenvolvimento. Os gastos que ela tem tido é muito superior ao ano fiscal anterior, tá? É um aumento aí de 25,2%, tá? Então é muito grande. Assim como gastos com publicidade, ó, ela aumentou muito. A gente sabe que o marketing da Nintendo nesse ano 2024, a gente teve Zelda Tears of the Kingdom e também Super Mario Bros. Wonder, além ali da época do filme do Mario, se bem que o filme do Mario, né, lançou ali em abril, então ele acabou assim pegando um pouquinho do ano fiscal de 2022, o finalzinho ali, mas mesmo assim a gente tem esse aumento aqui muito grande, tá? E eu tava esperando encontrar alguma coisa sobre o sucessor do Nintendo Switch aqui, não encontrou, e a Nintendo foi lá e anunciou. Então dá pra ver ali que tem um pouquinho dessa questão. Claro que ela gasta com pesquisa e desenvolvimento com outras coisas também, não somente para hardware, tá? Também tem para software e outras coisas mais, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, é aqui, ó, sobre o forecast, a previsão de consoles, tá? O ano fiscal, tá? Passado, a previsão era, acho que foi um pouquinho maior, se eu não me engano, e aí ela reduziu, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas ela fechou ali com 15,7 milhões de unidades vendidas. E o planejamento para esse ano fiscal, até março de 2025, é de 13,5 milhões de unidades. Como eu falei, somando com os 141,3 mais ou menos que a gente tem, a gente já consegue passar o Nintendo DS, tá? Se isso aqui for se tornar realidade, vai ficar ali à beira de passar o PlayStation 2, mas vai ser inevitável, vai passar ali no ano fiscal 2026, tá? E de software, tá? Ela planeja vender 165 milhões, tá? A gente consegue ver que tem uma queda, tá? É um planejamento com uma queda, visto que o Nintendo Switch já tá ali, já passou do seu 7º ano de existência, né? Ele já tá no 8º agora.
tá? Então é natural que essa queda acontecesse, tá? Tem gente que tá preocupada e tal, mas é natural. O que o Nintendo Switch está fazendo é surreal, tá? Bom, se a gente for aqui, a gente consegue observar, então, temos aqui os status das vendas de jogos de Nintendo Switch, também com os modelos, tá? Então a gente consegue observar essa diferença aqui. Temos uma queda em relação ao Nintendo Switch tradicional, tá? Então, planejar, você vê aqui, ó, na verdade, vendeu 6 milhões de unidades nesse ano fiscal 2023, o V2, né? E nesse ano fiscal, né, agora, ela vendeu 6,86, tá? 3,86, na verdade, tá? Em 2023 foi o ano fiscal que passou... isso, passou lá em 2022, isso aqui foi agora que o que passou. Tava pensando na minha cabeça de 2025, não, tô maluco, tá? Então o atual foi 3,86, então a gente já vê uma queda ali do Nintendo Switch tradicional e um aumento ali no Nintendo Switch OLED. Então a gente já vê em relação ao ano fiscal 2023, e aqui teve um aumento de 1,1%. Assim como o Nintendo Switch Lite, que ele tá até mantendo ali, a gente sabe que tem uma galera ali que prefere os consoles portáteis, né, não joga na TV. Então ali o Nintendo Switch Lite tem o seu público, tá? Mas teve uma quedinha de 3,7% aí. Além da gente ter aqui a venda, né, dos consoles, a venda dos jogos do Nintendo Switch, tá? E aqui a gente consegue observar, tá? Em relação aos meses ali, né, de Quarterly Unit Sales Trends do Nintendo Switch. A gente sabe que nesse período aqui foi lá de Holiday, onde vende pra caramba, né? Tem Black Friday, é o período de outubro, novembro e dezembro. Então é natural que esse janeiro, fevereiro e março seja um ano fraco, tá? Pra indústria. Já se esperava isso aí, tá? Então tem gente que viu isso aí, ficou preocupado e falou, nossa, mas que queda absurda. Mas isso aqui, gente, não é em ano fiscal. Isso aqui é de acordo com os trimestres, tá? Então, em relação ao trimestre anterior, teve uma queda sim aí, tá? E se a gente for olhar aqui, isso aqui, a gente tem... olha o que eu tinha falado antes em relação ao Nintendo Switch OLED. Tomando o Lite e o Switch tradicional, a gente não passa nem a venda do OLED nesse ano fiscal. Olha só como é que era. A gente tem aqui em 2020, né? O ano fiscal 2020, onde foi lançado o V2 e também o Nintendo Switch Lite, né? Que é o ano de 2019, mais ou menos, um pouquinho de 2020. E aqui em 2021 a gente tem o ano fiscal da pandemia, mano. Então, olha só como o Nintendo Switch disparou. Ele tava ali literalmente no meio da vida dele. E o ano fiscal de 2022, que é correspondente ao ano de 2021, a gente tem o lançamento do OLED. E a gente consegue ver a preferência da galera pelo OLED com o passar dos anos, né? É surreal. Isso aí é literalmente o console mais vendido de todos os tempos ali, mano. E os Annual Play Users, né? A quantidade de usuários que jogam, né, anualmente deu uma aumentada ali em relação a abril de 2023 até março de 2024 para 123 milhões de usuários. Tem 141 milhões de vendas, então é como se tivesse 17 milhões, 18 milhões de usuários inativos ali, mais ou menos. 18 milhões, mais ou menos. Tá? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, é em relação às digital sales. Então a gente aumentou a venda ali, já está com metade, 50,2% em relação às vendas digitais para as físicas. Lembrando que isso aqui é muito importante, tá? Esse 50% aqui envolvem duas coisas. Jogos que você tem tanto mídia física quanto digital, assim como conteúdo ali do Nintendo Switch. Nós temos ali o Kirby's Dream Buffet, que é um exclusivo da eShop, fora as DLCs que algumas só se conseguem pela eShop. Então, se você observar ali dentro esses 50%, 42% dessa porcentagem aqui são desses jogos aqui que a gente consegue também em mídia física. E 54% ali, mais ou menos, né? Na verdade, 64... Não, tá certo. Aqui da porcentagem. Tá certo. 54 a gente tem que é de coisas que só tem ali, mais ou menos, na eShop. Então, esse valor aqui não é propriamente só do jogo digital, tá? Por exemplo, Zelda Tears of the Kingdom, 50%. Não é isso, tá? E a gente sabe que as mídias físicas são muito fortes na Nintendo. É a que maior, né, vende aí, é a que mais vende
mídia física hoje em dia. Eu, por exemplo, eu prefiro mídia física da Nintendo ali. Eu sempre que eu posso compro mídia física. Mídia digital é mais de jogo que só tem, infelizmente, na eShop. Ou então com alguma promoção ali de um jogo third ou indie, tá? E, relembrando, a gente tem os anúncios aí do First Party, né? Então a gente teve essa semana, né? Na verdade foi na quinta-feira, do 2 de maio, a gente teve Endless Ocean Luminous, que acabou de anunciar, né? E lançou aí também. Paper Mario The Thousand Year Door, talvez o jogo mais esperado para esse ano até o momento, porque a gente não tem nenhum anúncio vigente de um próximo jogo aí, pelo menos para o segundo semestre da Nintendo. A gente vai descobrir na Direct de junho. E ele vai lançar dia 23 de maio, tá? E Luigi's Mansion 2 HD, que é o port aí do 3DS, 27 de junho, tá? E aí, aqui relembrando, a gente também teve... lembrando que vai ter o segundo filme do Super Mario. Primeiro, tivemos aí um sucesso absurdo de bilheteria e foi o filme mais rentável, mais lucrativo da história de 2023, tá? Dados atuais, tá? E a gente vai ter aí a continuação do filme em abril de 2026. Eu tô muito hypado para esse filme, tanto esse quanto para o do Zelda. Também vai chegar em 2026, tá? E lembrando, né, eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o parque do Donkey Kong ali, que foi anunciado, né, que vai ter um atraso, né, ele foi postergado para a segunda metade de 2024, tá? Tem vídeo no meu canal explicando mais sobre isso aqui, tá? E falando também sobre o museu da Nintendo, mano, que também vai abrir nesse outono, né? Que é ali mais ou menos o período de setembro até meados ali de dezembro, tá? Também tô muito ansioso para ver mais informações sobre isso aqui. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, galera, pra gente encerrar esse vídeo, então, o que a gente tem... Deixa eu dar um zoom aqui. Pendente, né? Então a gente teve Endless Ocean aí, que foi que já saiu. Paper Mario também, que eu falei, Luigi's Mansion. Temos aqui Pokémon Legends ZA, tá? Que foi anunciado para ser lançado em 2025. Ainda não temos mês nem data. Eu acredito que esse jogo vai vir no início do ano, ali em janeiro, fevereiro, como foi Pokémon Legends Arceus, tá? No caso, no ano de 2022. E ainda não temos data para Metroid Prime 4, tá? Que ainda to be announced, não sabemos o ano, nada. Só temos um teaser ali de mais ou menos 10, 15 segundos sobre esse jogo. Eu acredito que agora a Nintendo vai mostrar sobre esse jogo na Direct do mês que vem, tá? Mas, pessoal, era sobre isso que eu queria falar, tá? Com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tô muito feliz aí para o que vai vir na Nintendo aí em relação ao Nintendo Switch 2. Eu quero ver o que ela vai trazer de novo nesse console. E eu espero que essa Direct de junho que vá ter anuncie jogos grandes, assim, para esse ano que venha com bombada, porque realmente a gente não tem nada pro segundo semestre, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, galera, sobre isso, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like aí. Se tiver mais algumas informações aí sobre Nintendo Switch 2, eu vou trazer aqui pra vocês de última hora. Me siga lá no Twitter que eu posto tudo assim de última hora, notícias pra saber na hora, é lá no meu Twitter. No meu TikTok que eu acabei de abrir também, @sounintendista. Também tem dicas lá que eu posto sempre, toda semana tem, então dê uma olhada. E o meu Instagram que eu posto minha coleção. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu fui. Tchau, tchau.